Você já sentiu que está repetindo padrões que nem sabe de onde vieram? Já se pegou reagindo de uma forma que parece mais com a sua mãe, com o seu pai, com os seus avós, mas menos com você mesmo? Isso não é coincidência, é o efeito das crenças familiares que habitam silenciosamente na sua mente, no seu corpo e também nas suas escolhas. Nesse vídeo, nós vamos explorar como essas crenças se formam, de que forma elas moldam a visão de mundo e, principalmente, como você pode começar a reconhecer e ressignificar aquilo que te limita, que não faz mais sentido para você. Mas lembre-se, a ideia aqui não é de culpar os pais, nem negar a própria história, mas sim entender que o autoconhecimento passa por um olhar sincero sobre as suas raízes, aquelas que te sustentam, e também sobre os galhos que você vai poder poldar para crescer de forma mais livre e saudável. Então, se você se interessa por esse tema, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou trazer reflexões profundas baseadas na psicologia sistêmica e também vou trazer caminhos possíveis para ressignificar e transformar a sua história. Crenças familiares são ideias, valores, percepções e expectativas que são transmitidas dentro da família, muitas vezes de forma implícita. Elas não aparecem só em frases diretas, elas também estão nos silêncios, nos gestos, nas histórias repetidas e nos papéis ocupados por cada membro daquele sistema familiar. E são essas mensagens que alguns membros podem falar para criar ou reforçar uma crença. Por exemplo, você tem que ser forte, homem de verdade não chora, mulher tem que ser guerreira, dinheiro não traz felicidade e você não pode confiar nos outros. A questão é que essas crenças, mesmo que tenham servido a uma geração anterior, em que determinado contexto fazia mesmo sentido, podem se tornar limitantes na vida adulta de uma geração seguinte, porque elas moldam o modo de ver a vida, o que é certo e errado, bonito ou feio, permitido ou proibido, e passam a operar como filtros emocionais, como um código de conduta invisível, mas extremamente potente. E como as crenças familiares se formam? A formação de crenças familiares acontece de maneira muito natural na fase da infância, uma fase em que o nosso cérebro ainda está em desenvolvimento e somos extremamente vulneráveis a influências externas, principalmente a da nossa família. Porque os primeiros anos de vida, a família costuma ser o único meio social ao qual a criança está inserida. Então, a família vai exercer mesmo mais influência. E a criança, ela aprende observando. Ela internaliza mais o que é vivido do que o que é dito. Então, se ela cresce em um ambiente onde o afeto é raro, onde ninguém demonstra vulnerabilidade, ela vai aprender que sentir ou demonstrar emoção pode ser perigoso. E a psicologia sistêmica entende que a família é um sistema interconectado. As ações de um membro afetam todos os outros e cada família vai criar os seus próprios acordos silenciosos, onde há normas de funcionamento que são passadas de geração em geração. Então, por exemplo, uma família marcada por traumas financeiros pode gerar a crença de que dinheiro sempre falta, mesmo quando a realidade já é diferente na geração atual. Isso tende a ficar implícito nesse sistema familiar. Um outro exemplo é de uma família com histórico de abandono afetivo. Isso pode gerar a crença de que o amor sempre termina em dor, o amor sempre é dolorido. Essas crenças são transmitidas mais como verdades absolutas do que como opiniões. Afinal de contas, tudo acontece reforçando essa ideia, porque está todo mundo olhando para ela e acaba reforçando de uma certa forma. E o mais perigoso é que muitas vezes os membros da família acabam nem percebendo que está vivendo sobre essas regras.
E como essas crenças moldam a visão de mundo? As crenças familiares funcionam como filtros emocionais. Elas determinam a forma como vamos interpretar os fatos, como reagimos às situações e como vamos nos relacionar com o mundo. Então, vamos imaginar duas pessoas que cresceram em famílias com crenças diferentes. A primeira ouve desde sempre que não se pode confiar em ninguém. Na vida adulta, provavelmente essa pessoa será desconfiada, terá muitas dificuldades de se abrir em relacionamentos e poderá até sabotar vínculos afetivos por medo de ser traída ou machucada. Um segundo exemplo é uma pessoa que cresce, né, que cria uma crença de que o importante é sempre agradar o outro. Essa pessoa ela pode se tornar alguém que se anula, que tem muita dificuldade de dizer não e que sente culpa quando coloca os seus desejos em primeiro lugar. Então a visão de mundo fica limitada, condicionada. E a gente passa a se mover não pelo que queremos, mas pelo que acreditamos que é certo ou esperado através dessa lente da nossa família. E nem sempre essas expectativas vêm de nós mesmos, né? Vem muitas vezes das vozes do passado ou da família, como eu disse anteriormente. E o que são lealdades invisíveis e repetições? Este é um dos conceitos mais profundos e importantes da psicologia sistêmica, lealdades invisíveis. Se você quiser aprofundar um pouco mais ainda, eu já gravei um vídeo aqui sobre esse conceito, eu vou deixar o link em algum lugar dessa tela, e aí você consegue acessar o vídeo e se aprofundar mais, tá? Mas, em linhas gerais, são vínculos inconscientes com membros da família, sejam eles vivos ou já falecidos, que fazem repetir comportamentos, sofrimentos ou escolhas para permanecer pertencentes àquele sistema familiar. Então, é como se quem estivesse repetindo dissesse: eu carrego essa dor para não te deixar sozinha. Ou, se você não foi feliz, eu também não posso ser. Claro que tudo isso é inconsciente. Então, por exemplo, a filha que inconscientemente escolhe parceiros abusivos porque a mãe também vivenciou relacionamentos assim. Nem sempre o abuso vai ser exatamente igual. Por exemplo, a mãe pode ter sofrido abusos físicos e essa filha vai para relacionamentos com abusos financeiros ou emocionais, mas mesmo assim continua numa configuração de relacionamento abusivo. Um outro exemplo é de um neto que não prospera financeiramente, por exemplo, por lealdade a um avô que perdeu tudo. Então, essas repetições, essa lealdade invisível, ela é uma forma de amor, mas um amor distorcido. Um amor que repete, mesmo sem compreender o que de fato está acontecendo ali. Um amor que impede que a liberdade aconteça. Reconhecer essas lealdades é essencial para começar a escolher novos caminhos. Então, como podemos identificar as crenças familiares que te limitam, já que tudo acontece de forma muito sutil, muito silenciosa? Um exercício fundamental é a autorreflexão. Algumas perguntas podem te ajudar, sim, a ressignificar a tua história e a caminhar novos caminhos. Então, você pode se questionar: qual é a frase que você mais ouviu na sua infância? Quais são os valores mais importantes na sua família? O que seria motivo de vergonha ou desonra para os seus pais? Em que áreas da vida você sente que está repetindo, mesmo sem querer? E um outro exercício é observar as suas reações automáticas, seus medos exagerados e os tem que, sabe aquele eu tenho que fazer, eu tenho que ser dessa forma, que acabam guiando a sua vida e pode revelar muito dessas crenças. É o que eu sempre digo, né? A consciência é o primeiro passo. É a partir dela que você pode decidir se essa crença ainda faz sentido para você ou se já passou da hora de deixar aí e fazer diferente.
E como você pode, então, ressignificar essas crenças limitantes? Ressignificar uma crença não significa negar a história da tua família, mas sim reinterpretar, reescrever de uma forma que faça sentido para você. Significa honrar o que já foi, mas escolher seguir de outra forma. Então, eu trouxe aqui algumas maneiras que você pode fazer isso, né? Alguns recursos que podem te ajudar. A terapia sistêmica, porque ela oferece um espaço seguro para investigar essas dinâmicas familiares, compreender os padrões e criar novas possibilidades. Uma outra ferramenta é o diálogo com a sua história. Então, se pergunte, escute com curiosidade. Conhecer a história dos membros da sua família pode, por exemplo, trazer clareza sobre as dores que ainda reverberam em você. Afirmações conscientes. Então, substituir crenças limitantes e negativas por crenças que vão te fortalecer, com base, é claro, na sua experiência e não no medo herdado. Você pode também fazer alguns movimentos simbólicos, como, por exemplo, escrever cartas, criar rituais pessoais de despedida de uma crença, por exemplo, que isso vai simbolizar a mudança. Então lembre-se, você não precisa carregar o que não é seu para provar amor. Inclusive, você pode aprender a amar diferente. Quando a gente começa a enxergar as crenças familiares que nos habitam, algo muda. O que era destino acaba virando escolha. Você não precisa viver a vida que esperam de você. Você pode honrar a sua história e, ao mesmo tempo, escrever um novo capítulo de uma forma diferente. E se esse vídeo te fez refletir, deixa aqui nos comentários qual a crença familiar que você já consegue reconhecer em você mesma e qual você deseja transformar. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa desse conteúdo. Vamos juntas romper e ressignificar esses padrões familiares com amor, consciência e liberdade. Eu te vejo no próximo vídeo.